Fala, minha tropinha, como é que vocês estão? É com um imenso prazer que eu anuncio a vocês que o canal vai continuar, beleza, pessoal? Que acontece? Vocês vão falar assim, o cara acabou de sair, já tá voltando, não sei o que. Cara, eu não senti falta nenhuma do jogo. Não senti, juro por Deus. Eu tirei as notificações do jogo, não entro. Eu mal faço corrida armamentista aqui, muito de vez em quando, tá? Então, cara, não senti falta nenhuma do jogo. Eu senti falta foi do canal. Tanto que eu fico praticamente o dia inteiro lá no WhatsApp, lá trocando ideia com o pessoal, tirando dúvida e tal. E aí eu conversei com a minha esposa, a gente falou assim, cara, é uma coisa que eu gosto e tal. Então ela falou, não, então faz, né? Você não precisa ter uma conta forte pra você ensinar os outros, né? Isso. Aí eu falei, cara, é verdade, né? Tipo, o que eu sei, eu não preciso ter uma conta forte pra fazer isso, eu só preciso mostrar pra vocês, né? E bom, aí eu arrumei uma continha aqui, que até um amigo meu, Geilson, né? Eu tinha arrumado essa conta aqui pra ele no passado. E aí ele falou, cara, eu tô com duas contas lá, não tô conseguindo administrar as duas, toma pra você essa, que foi que você me deu e etc. Falei, cara, eu vou aceitar, porque eu tô precisando de uma continha pra gravar uns conteúdos e tal. E acabou que deu certo. A conta mais fraca, tá vendo? 44,96 milhões de aeronave. Mas, né, é uma conta mesmo só pra ensinar vocês. E eu acho que vai ser até melhor, porque eu vou poder, né, ver o jogo do ponto de vista de vocês. Porque a minha conta ela já era um pouco mais avançada, então as coisas já eram um pouco mais fáceis. Igual eu tô sentindo muita dificuldade para roubar caminhão, por exemplo, participar de batalha. Então eu vou tentar adaptar isso ao meu estilo de jogo agora, né? E também eu acho que vai assemelhar um pouco com vocês. Bom, pessoal, o tema de hoje ele já é um pouco mais avançado, não é muito para iniciante, mas eu vou explicar o porquê, pessoal, que o Squad Míssil ele é tão avançado, né? Ele é tão superior à aeronave e até o próprio tanque, que seria, no caso, o contra-ataque do míssil, né? Bom, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam entender é sobre a formação de squad, tá? Então, por exemplo aqui, pessoal, quando você tem um squad todo de um tipo de herói, então, por exemplo assim, quando eu tenho um squad todo aeronave, todo míssil, todo tanque, né? Eu tenho aqui como é que eu posso dizer? Uma questão de contra-ataque. Então, por exemplo aqui, ó. Então, peraí, quando eu tenho o squad todo homogêneo, eu tenho uma série de benefícios que são os buffs, né? Deixa eu ler pra vocês aqui, peraí, cadê? Aqui, ó. Quando você coloca os 5 heróis, você tem um aumento de vida, ataque e defesa em 20%. Beleza. E quando você tem todos os seus squads certinhos ali, e aí existem contra-ataques. O que seria o contra-ataque? É quando você tem uma certa... como é que eu posso dizer? Um certo benefício sobre um tipo de herói. Vou mostrar para vocês melhor isso aí. Ó, os tanques recebem menos 20% de dano dos veículos com mísseis. Então, por exemplo, aqui, o tanque... se você está lutando contra um tanque, contra um míssil, você recebe menos 20% de dano daquele tipo de tropa que você está contra-atacando, entendeu? Por isso que eu sempre recomendo vocês, né, a irem para aeronave. Por quê? O jogo, ele já meio que te empurra ali para um tanque, tá ligado? Então, por exemplo, assim, se o jogo recomenda que você comece com tanque, nada mais justo que você usar o jogo contra o jogo, certo? Então você vai usar esse contra-ataque contra o tanque sendo uma aeronave, entendeu? Então, aí, tipo assim, né, que o pessoal logo já pensa? Então eu vou passar pro míssil, porque o míssil vai bater, vai contra-atacar a aeronave, né? Mas em teoria, o míssil deveria perder pro tanque. Mas eu vou explicar hoje para você o porquê que isso não acontece, tá? Claro que são casos e casos, mas estou falando assim, em níveis maiores, por exemplo assim, um squad com 60 milhões, o míssil, cara, já vi muito relatório de que míssil macetando tanque do mesmo nível. E isso não acontece quando é uma aeronave contra um tanque, entendeu? É muito raro você ver uma aeronave de mesmo poder perder para um tanque, né?
de mesmo poder ali, só se tiver algumas questões envolvidas, decoração, pesquisa, né? O próprio Adam também é uma boa opção para você colocar, se você é tanque e quer combater a aeronave, coloca o Adam, tira o Statman, coloca o Adam ali, com arma exclusiva no 10, se possível no 20, tá? Mas no 10 ali já tá bacana, habilidades tudo ok. Então ele vai combater a aeronave e vai, se você tiver tudo alinhado, pesquisa, equipamento, vai ganhar, beleza? Então, pessoal, o que acontece? Por que o míssil ele é tão superior à aeronave? A aeronave e o próprio tanque, né? Por quê, pessoal? Contra aeronaves, né? Ele já tem o seu benefício de contra-ataque, então não é nada demais. Mas, cara, eu sempre me perguntei o porquê que eu vejo muitos relatórios. Eu até arrumei para vocês alguns relatórios aqui que vão comprovar o que eu tô falando, assim, para vocês verem que eu não tô tirando isso, né, daquele lugar. É uma coisa que acontece no jogo, tá ligado? E, bom, eu vou explicar o porquê, mas antes eu vou explicar o porquê que é difícil demais você passar para um míssil, por exemplo. Pessoal, o míssil, eles são praticamente os últimos heróis, né, a serem distribuídos. Então, ou você começa perdendo tudo no começo ali e depois você vai focar nos mísseis, ou então, cara, vai ficar muito caro para você passar por um míssil de um dia para o outro. Eu tentei, confia em mim, eu tentei passar por um míssil, mas é complicado porque é muita arma exclusiva. E os mísseis, pessoal, eles são um squad que realmente dependem muito da arma exclusiva, principalmente do Swift, do Tesla, né? E então é uma coisa assim que ele é bem cara de se manter, entendeu? Mas que se você consegue a longo prazo é a sua melhor opção realmente os mísseis, tá? Até por causa do chefe feroz também. Eu vou explicar também como é que isso funciona, beleza? Eu separei alguns prints aqui para mostrar para vocês e vou mostrar para vocês algumas batalhas, né? Que até o pessoal do próprio grupo mandou lá pra gente. E para vocês verem que realmente tem mísseis batendo em tanque, tá ligado? Do mesmo ou até poder superior. Rapaziada, eu consegui separar dois ali, que foi o que eu achei rápido no grupo ali. Esse aqui é do nosso amigo King Joe. Ele mandou esses dias pra gente lá. Vocês podem reparar que ele defendeu um squad tanque e eles têm praticamente o mesmo poder ali, ó. E não tô falando de squad fraco, não, segundo, terceiro. Você pode reparar que o adversário dele tem 2 armas exclusivas no nível 30. Provavelmente tem mais, né? Porque se você reparar aqui embaixo, ó, ele tem mais poder de arma exclusiva do que o King Joe. Então são squads, sim, fortes. E o squad tanque perdeu pro míssil. Apesar de ter esse poder a mais, essa questão do contra-ataque, né? E isso não acontece com o squad de aeronave. Vocês podem reparar que elas falam assim, mas o cara tá usando o squad misto para combater. Não tá, o squad completo míssil aqui e o squad do cara completo tanque aqui. Tá uma coisa justa, né? E um squad de aeronave não perde para um squad de tanque que seja o mesmo poder. Não perde, cara, não perde. Né? A não ser que tenha questões extras ali, pesquisa, mas é muito raro. Eu particularmente nunca me ocorreu, nunca aconteceu comigo e eu nunca vi nenhum print. A não ser que seja por um squad misto, o cara tenha colocado ali o Adam para contra-atacar, aí já é outra questão. Mas um squad assim, no X1 limpo, eu nunca vi uma aeronave perder para um tanque de mesmo poder, tá? E aqui o segundo que eu consegui pegar foi o do Loki, o nosso amigo Loki também do grupo lá. Ele venceu um ataque de um squad míssil para um squad tanque. E você pode ver que, mesma coisa, tá um X1 limpo ali, apesar do Loki ser um pouco mais forte do que o tanque, mas é muito pouco. Com certeza o contra-ataque aqui numa aeronave já não deixaria o tanque ganhar. Por exemplo assim, um tanque de 70 milhões não vence uma aeronave de 69,5, entendeu? Isso eu quero dizer. E eu vou explicar o porquê que isso acontece agora. Pensa comigo, pessoal, que os squads são como time de futebol, entendeu? E o que acontece? O squad míssil é como se fosse aquele time de futebol entrosado. Não tem vaidade, todo mundo joga para todo mundo. É mais ou menos isso. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É só você olhar as habilidades. Se você olhar as habilidades aqui do... Vamos pegar aqui o do McGregor, que é o
que eu acho que a chave desse squad é o McGregor e o Adam, tá? Ó, vamos ver aqui, ó. Ele prioriza provocar 2 inimigos da linha da frente, reduzindo o ataque deles em 12,6%. Claro que isso aqui é de acordo com as minhas habilidades aqui, né? Por 8 segundos. Então, o que essa habilidade fala, pessoal? Ele prioriza provocar 2 inimigos da linha da frente. Quando ele fala provocar, é basicamente atrair o dano para ele. Então, por exemplo, assim, ele provoca os seus heróis para atrair o dano para ele. E com isso, ele tira o dano do Swift do Tesla. Entendeu? Por isso que eu falo que não tem vaidade nesse squad. Os caras jogam praticamente pelo Romário e o Bebeto, que é o Swift e o Tesla, entendeu? Então aqui, ó, o segundo aqui, reduza todos os danos sofridos em batalha por este herói, beleza. Prioriza atacar um inimigo aleatório da linha da frente, então esse aqui ele é um ataque dele, mas o ataque do herói de defesa não é muito importante, então nem faz questão. A chave tá aqui, ó, ele prioriza provocar 2 inimigos. E tem a arma exclusiva dele também, né? Então aqui, ó, deixa eu ver, um acúmulo de fúria. Os ataques automáticos do McGregor adicionam um acúmulo de fúria ao alvo. As táticas de McGregor priorizam a linha de trás inimigas e aplicam um acúmulo de fúria ao alvo. Beleza? E aqui por último, após usar suas táticas, McGregor entra em modo de defesa de aço, reduzindo todo o dano recebido em 5% e diminuindo a velocidade de ataque em 25% enquanto cada disparo dispara 2 projéteis. Então aqui, ó, a chave está aqui, ó. As táticas do McGregor priorizam a linha de trás inimiga e aplicam um acúmulo de fúria ao alvo. E a chave, pessoal, é o que seria essa fúria, entendeu? E essa fúria ela é explicada aqui, ó, na habilidade de ataque do McGregor. Então, se você vier aqui embaixo, ó, prioriza atacar um inimigo aleatório da linha da frente, causando dano físico igual a tanto de ataque e aplicando um acúmulo de fúria. O que seria essa fúria? Aumenta o dano recebido ao longo do tempo em 20% e reduz o ataque em 2,5%. Acumula até 5 vezes. Eu de primeira vez assim, eu não consegui entender o que seria isso. Então, eu pedi a ajuda para o chat GPT para me explicar melhor o que seria isso. Eu coloquei lá assim, explique isso como se estivesse explicando para um animal. Aí ele me explicou, bem comidinho mesmo, saca? Só mesmo ler e entender. E o que acontece? Essa fúria, pessoal, ela aumenta o dano. Tipo assim, aquele herói que é submetido à fúria, ele fica mais, como é que eu posso falar? Suscetível a danos contínuos, tá? Então aqui eu vou até colocar para vocês verem o que ele me passou. Eu até mandei no grupo lá no dia. Inclusive o nosso grupo do WhatsApp continua, tá, pessoal? Se vocês quiserem entrar, eu vou deixar o link na descrição. Tá? E lá a gente troca muita dica, inclusive essa aqui. Ó, fúria é o nome do efeito ou habilidade, beleza. Aumenta o dano recebido ao longo do tempo em 20%. O que significa? Que os efeitos de dano contínuo, DOT, tipo sangramento, veneno, queimadura, etc. Então coisas que vão ficar... Tipo assim, ele não sofre o dano só na hora que o dano chega, ele é acertado pela bala ali e ele vai, né, sangrando, tem um veneno que age mesmo após ele ser acertado, entendeu? Então, queimadura causa 20% mais dano no alvo. Então, efeitos de dano contínuo têm essa vantagem de 20% de mais dano no alvo. Ou seja, se um ataque causaria 100 de dano por segundo, com esse efeito ele passa a causar 120, tá? Resumindo, os danos que causam efeitos contínuos ficam 20% mais fortes. O que o efeito faz na prática? Aumenta o dano recebido ao longo do tempo em 20%. Isso fortalece heróis e formações baseadas em DOT, dano contínuo, ou seja, aqueles que aplicam queimadura, veneno, sangramento e corrosão. Então, pessoal, olha, saca o pulo do gato aqui, é isso. O McGregor, ele tem essa questão de provocar, que ele vai provocar o inimigo a mandar dano para ele. Então ele vai tirar dano do Swift, do Tesla, certo? E além disso, ele tem a questão da fúria. E o pulo do gato é porque o Swift, pessoal, o dano dele, ó... cadê aqui, ó? Ataque 3 unidades inimigas aleatórias, causando, né, X de dano físico igual ao poder de ataque, adicionando uma camada de queimando
ao alvo e reduzindo todo o dano recebido em 5%. O dano do Swift também é um dano contínuo. Ele tem esse queimando aqui, ó. Causa dano físico contínuo, então que é o dano físico contínuo igual a 10% do ataque do Swift por segundo. Dura 10 segundos e o número máximo de acumulações que o inimigo pode ter é o número de heróis de veículo míssil no esquadrão de Swift. Até 5 acumulações. Isso aqui também influencia porque, geralmente, o Squad Missile, o pessoal usa todo o Squad Missile, não usa combinações. Então, ele ainda vai ter essa acumulação aqui ainda, beleza? Então, isso eu queria mostrar para vocês, que o Squad Missile, ele é melhor você usar ele homogêneo, né? Ele todo míssil, por isso. Inclusive, por isso que no Chefe Feroz, o pessoal usa todo o Squad Missile. Porque geralmente quando você é um tanque, você é uma aeronave, você faz combinações ali, coloca o Marshall, coloca a Kim, coloca a DVA, né? No Squad Missile, o pessoal manda todo o Squad Missile, porque o McGregor e o Adam, por mais que eles não vão provocar dano ao monstro, eles vão influenciar o Swift, o Tesla, até mesmo a Fiona a dar mais dano, entendeu? Então, vamos ver as outras habilidades deles aqui, ó. Aqui aumenta a taxa de crítico, né? Aqui a questão do ataque. E aqui também ainda tem o ataque automático dele, ainda tem um pouco de queimar também aqui, ó. Que é, no caso, o dano contínuo dele. E o Tesla, mesma coisa, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui nesse que fala. Lança um poderoso ataque elétrico em 3 unidades da retaguarda, causando dano de energia igual... Não, esse aqui não fala não. Aumento de energia, não. Aqui, ó, isso aqui, pessoal, ó. Atinge uma unidade inimiga causando X, né, de dano de energia e também aplica um acúmulo de corrente indutiva. Causa dano de energia contínuo igual a 3% do ataque do Tesla por segundo. Dura 30 segundos e o acúmulo máximo por unidades 3 vezes o número de heróis de veículos de míssil na equipe. Então, como é que acumula isso? A cada um herói de míssil, ele, né, 3 vezes mais dano pro Tesla. E ainda tem aqueles 20% que seria do McGregor, né, pessoal? Então, eu acredito que seja por isso que muitas vezes a aeronave, o tanque perde pro míssil, mesmo tendo uma questão de contra-ataque. Porque o contra-ataque, ele é baseado em dano, né? Então, quando você luta ali o míssil o míssil e o tanque recebe menos 20% de dano do Squad Missile, certo? Mas aí vem vem no caso o McGregor e dá esses 20% pro Tesla e pro Swift. Então eu acredito que fica uma coisa mais balanceada, entendeu? Fica como se fosse 0-0, entendeu? Eu acredito que seja por isso. Porque foi a explicação que eu consegui, né, desenvolver aqui para explicar o motivo de no caso, o Squad Missile ser tão superior à aeronave, que de fato já é por causa do contra-ataque, e também ao tanque, entendeu? Mas a minha dúvida principal, o que levou eu a pensar tudo isso, foi o porquê que o pessoal manda o squad de míssil todo pro Chefe Feroz e ele realmente dá mais dano do que se fosse uma combinação mista. Tanto que até um rapaz aqui da minha aliança, o Golbis, né? Eu era um pouco mais forte que ele, eu tinha tipo 59 milhões de aeronave e ele tinha 56 de míssil. Cara, no dia do Chefe Feroz de aeronave, eu dava ali em torno de 14 milhões de dano. No chefe... Não, minto, desculpa, acho que 18 milhões, eu acho. E no Chefe Feroz de míssil, ele batia 25, velho. E o cara era mais fraco do que eu. Então é por isso, ele tem o benefício dos 5 heróis, ele tem essa questão do acúmulo do Swift, do Tesla, ser baseado em heróis mísseis, né? Então quanto mais heróis mísseis você tiver no seu squad, mais acúmulo de dano vai ser. Tem essa questão do Adam e do McGregor jogar para eles. Então o McGregor e o Adam eles aumentam o dano do Swift, do Tesla, que são danos contínuos, né? E vamos passar aqui agora pro Adam, tá? O Adam, pessoal, ó, ele entra no modo de defesa de contra-ataque por X segundos, né? E após ativar a habilidade, revida com um ataque normal ou receber dano até uma vez por segundo. Em batalha, reduz todo o dano recebido pela sua linha da frente, com os efeitos dobrados para heróis de veículo mísseis no estado de defesa e contra-ataque. Então, aqui no caso, basicamente fala que ele dá uma proteção,
a mais para a linha da frente. É por isso que o pessoal geralmente usa o Adam atrás e o Swift na frente, né? Por causa dessa habilidade. É igual a do Lucius, é mais ou menos o princípio igual a do Lucius ali. E nessa habilidade aqui, pessoal, fala que basicamente ele entra no modo de defesa e cada ataque que ele sofre, ele revida, né, com um ataque normal, né? Deixa eu ver aqui agora o de ataque dele. Aqui ele causa um dano físico, etc. Vamos ver as armas exclusivas dele. Aumenta o dano de contra-ataque de todo o seu esquadrão em 6%. Então aqui ele ainda funciona na questão do contra-ataque. Então ele aumenta, quando ele está sendo contra-atacado, ele aumenta o dano. O efeito de contra-ataque de táticas se aplica a todo o seu esquadrão e aumenta sua defesa em 5% durante a sua duração. Então essa questão do contra-ataque de táticas, que seria aquela questão de ele receber o dano e devolver na mesma medida, se aplica ao esquadrão. Isso aqui no nível 10. No nível 20 ele vai aumentar a defesa, HP, né, igual já é de todos. E no nível 30, a cada 6 contra-ataques acumulados por todo o seu esquadrão, uma munição perfurante é lançada contra o alvo, causando 170% de dano e aumentando o dano que ele recebe de ataques automáticos e contra-ataques em 6% por 4 segundos. Então, o pulo do gato do Adam está aqui. No caso, ele coloca o efeito de contra-ataque para todo o esquadrão. Entendeu? Então, todo mundo que recebe dano vai poder revidar com a mesma quantidade ali de dano que foi recebido. E além dele fazer ele aumenta esse dano de contra-ataque. Então, quando ele está sendo contra-atacado, ele aumenta o dano em 6%. Beleza, pessoal? Então, é por isso que, no caso, o squad de míssil, eu falo que ele é um squad sem vaidade. Por exemplo, o McGregor faz o trabalho dele, que é basicamente puxar o dano para ele e, no caso, aumentar o dano contínuo, que é do Swift e do Tesla, né? E o Adam, ele tem essa questão que ele atua na parte de trás, ele protegendo a linha da frente, né? E também a questão do contra-ataque. Todo o dano que ele recebe, ele revida. E com a arma exclusiva no nível 10, ele passa isso para todo o squad, beleza, pessoal? E lembrando que ele não fala se tem que ser, no caso, todos mísseis ou todos ou pode ser misto. Então eu acredito que isso também influencia quando você vai colocar o Adam para combater um herói de aeronave, por exemplo. Então, rapaziada, é por isso que o Squad Missile ele acaba sendo um pouco mais forte do que o restante dos esquadrões, né? Por essa questão deles serem um squad muito bem entrosado, entendeu? Igual eu falo, sem vaidade, um luta pelo outro, e no caso o time inteiro luta pelo Tesla e pelo Swift, que são os maiores atacantes, né? Vamos ver aqui agora a Fiona, se tem alguma coisa que a gente pode acrescentar aqui. Bom, a Fiona aqui, ela tem uma habilidade que é essa aqui, ó, dispara um projétil que atinge todos os inimigos causando dano físico. Não, beleza. Aumenta o dano físico do herói. Então, eu acho que a Fiona, ela joga mais pra ela. Mas acaba que ela é influenciada pelos outros também. Mas ela basicamente, ela atua sozinha ali, não tem nada que especifique alguma coisa em conjunto. Mas, bom, é basicamente isso, pessoal. Eu tentei ser o mais claro possível, porque é uma questão de tradução, então eu até pedi ajuda pro chat para me ajudar, porque é uma questão de tradução. Coloquei o jogo em inglês e tirei prints e mandei pro chat para ver se ele consegue traduzir melhor do que a tradução do jogo. E foi essa explicação que a gente conseguiu elaborar para explicar o porquê que o míssil é tão superior à aeronave e o tanque. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz de ter voltado, tá? Igual eu falei com vocês, não sinto falta nenhuma do jogo. O que eu sinto falta é de estar aqui com vocês, fazendo os vídeos ali semanais, explicando o pessoal no grupo lá também. Vou deixar o link do grupo aqui e eu tô com bastante plano para esse ano, beleza, pessoal? Tô com os planos de começar uns quadros novos, explicando a arma exclusiva. Inclusive eu quero fazer a minha explicação da arma exclusiva do Morrison, tá? E também algum quadro mais para iniciantes, que eu vejo que tem muita gente que está começando agora e tal. Então, basicamente ensinando a dinâmica do jogo. Preciso também que vocês me ajudem nisso aí, para mandar aqui nos comentários para mim sugestões, coisas que vocês estão em dúvida, que eu posso fazer um vídeo explicando, beleza? Se eu não souber, eu vou correr atrás e vou tentar
explicar para vocês, beleza? E ajudar a gente também na questão de divulgar, mandar para os amigos, comentar, curtir, porque é isso, pessoal, que vai fazer o nosso vídeo entregar para outras pessoas. E como eu fiquei esse tempinho fora, então a nossa questão de engajamento tá bem para baixo. Então eu preciso que vocês me ajudem aqui comentando o que você achou, curtindo, se inscrevendo no canal, beleza? E é isso que vai ajudar a gente. E também, então, pessoal, tô com uma ideia aqui de abrir um canal para vocês, um quadro, né? Basicamente para comprar e vender contas. Eu vejo que o mercado de contas no Last War cresceu demais, então tem muita gente comprando e vendendo. E se você quiser ter uma divulgação melhor, você vai poder ter um vídeo aqui no nosso canal, onde eu vou mostrar a sua conta, vou falar os principais pontos dela, tá? E para você que vai comprar, você vai ter uma maior segurança, porque eu vou comprovar antes de fazer o vídeo que a conta é daquela pessoa. Porque o que acontece muito, pessoal? Às vezes as pessoas pegam prints ali e vendem contas na internet que não são delas de fato. São prints que ela pegou de outro lugar, né, e ela vai te enganar ali para você comprar uma conta que não é dela. Aí que é aquela questão, Pix caiu, foto sumiu. Mas nesse caso você vai ser resguardado quanto a isso. Por quê? Para eu poder fazer o vídeo, eu vou ter que entrar na conta da pessoa. E a pessoa, nesse caso, vai comprovar que a conta é dela, certo? E também vamos trabalhar com a questão da intermediação, tá? Então, ou seja, você contrata a intermediação, que a gente vai fazer com um parceiro nosso, terceirizado, né? E, no caso, você manda o dinheiro para ele e ele pega os dados e te manda. A hora que tá tudo ok, ele passa o dinheiro para a pessoa. E vice-versa, você vai vender, a pessoa vai ficar com o dinheiro, você passa os dados para o cliente, tudo ok, recebe o dinheiro, beleza? Então, fica uma coisa honesta para todos os dois. E se você tiver interesse, vou pedir que você me pergunte aqui nos comentários, assim, coloca assim, tem interesse? E aí eu vou te mandar as informações que você precisa saber, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, estou muito feliz de estar com vocês novamente. E é isso, tamo junto, tropa!